Então aqui, questão 78. É outra questão que pede pena. Foram duas questões do concurso 2017 que eles pediram pena, né? Uma das questões é essa aqui, a questão 78, que é a questão que trata do crime de abandono de posto. Abandono de posto existe, é um crime previsto no Código Penal Militar e é um dos crimes gostosos assim de se estudar, né? E todo militar tem a exata noção e sabe o que é isso, o abandonar o posto, né, para o qual tenha sido escalado. Além de ser crime, existe lá no artigo 51 do Estatuto uma transgressão disciplinar que é similar, né, que é abandonar serviço para o qual tenha sido escalado ou deveria, né, e saiu sem antes de terminar, né. Tem lá uma transgressão disciplinar que vai no mesmo sentido. Só que aqui a gente está estudando crime, né? Porque o militar ele responde penal, que é aqui penalmente, aqui, né? Civilmente e também administrativamente. No caso lá da transgressão, se ele abandonar o posto, ele comete o crime, então ele responde penalmente. E ele responde também administrativamente, né? Segundo o artigo 51 do Estatuto dos Policiais Militares. Mas nessa questão aqui, o que seria interessante mesmo você entender é o que é o abandono de posto, que eu vou falar aqui, né? Mas lamentavelmente a questão ela vem pedir a pena do crime de abandono de posto, que é uma coisa, é um detalhe, né? E como se dizem aí, o diabo mora no detalhe. Por quê? Porque é no detalhe que as pessoas escorregam. É uma prova que é comum a todos, então é justo porque todos vão responder por ela, né? Mas o gostoso mesmo seria perguntar sobre o próprio abandono de posto. Então, o artigo 195 do Código Penal Militar vai lhe dizer o que é abandono de posto. Diz o seguinte, artigo 95, abandonar posto, né? Abandono de posto, abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. É essa a descrição do artigo 195, que é abandono de posto, né? Então o verbo é abandonar, que significa desamparar, desprezar, renunciar, ou seja, você sair ali da sua área de vigilância, da sua área de competência, que é o seu posto, o seu local onde você deve cumprir e desempenhar a sua função. Isso aqui é extremamente importante porque tem a ver com o serviço policial. O serviço policial é um serviço também de vigilância. É o serviço que envolve atenção o tempo todo. Imagine que o policial militar ele é colocado para fazer custódia de preso, né? Escolta, eu digo, é movimento. Vai fazer escolta do preso da delegacia para o fórum, ou do fórum para a delegacia. Isso é escolta. A custódia é permanência, é um serviço de vigilância. Então, se eu deixo lá policiais militares para fazer escolta, para policiais fazerem custódia de preso, o preso só precisa de segundos para fugir, não é mesmo? Um vacilo e ele escapole, né? Então, assim, é um serviço voltado para a atenção, é um serviço de vigilância, né? O serviço policial militar. Então, assim, quando você coloca, né, quando existe policiais militares que são designados para fazer a custódia de preso e os policiais saem deliberadamente ali, sem autorização superior, sem que ninguém venha substituí-lo, não vou ali na esquina tomar um lanche, quando volta o preso fugiu, né? Então, assim, o policial militar que está na sua área de atuação, em uma cidade, e de repente resolve pegar a viatura e dar um pulo em outra cidade, sem autorização do seu superior hierárquico, ele está abandonando a sua área, ele está abandonando o seu posto, né? O policial militar que está de serviço, vamos supor ali no PO, né? O PO que a gente chama no serviço policial é o policiamento ostensivo, são aquelas duplas, né? Ou os trios que andam na rua, fazendo o trabalho ostensivo, o trabalho ali mais próximo da comunidade. Então a área de atuação deles é ali no entorno de uma determinada praça, né? Aí
alguém daquela patrulha, daquele trio ou daquela dupla se deslocam para 3 quadras lá na frente depois e vão resolver algum problema pessoal no banco. E aí, quando são flagrados pelo superior, pelo rondante, ou pelo sargento, ou pelo subtenente, ou pelo oficial de operações, fora da sua área de atuação, sem motivo justo, sem autorização e sem motivo justo, ou seja, foram resolver coisas particulares lá no banco e tal e tal. Isso é abandono de posto. Tudo isso configura abandono de posto, que é abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Então o elemento objetivo aí é o dolo, é a vontade. Ninguém abandona um posto de serviço. Esse crime aqui só vai configurar se tiver o dolo, se tiver a vontade. Sair da minha área de atuação, sair do meu posto de serviço para resolver alguma outra coisa ou sem motivo maior, de força maior. Né? O interessante disso aqui é assim... o dia a dia policial, né, precisa desse tipo de vigilância e de cuidado. E o policial militar ele sabe que além de ser transgressão, também é crime essa questão de abandono de posto. O policial não sai da sua área de atuação sem que antes o superior hierárquico ali determine, né? Ou então conceda a benesse de sair. Ou então a determinação ou a orientação ou atender mesmo a solicitação, porque por vezes no dia a dia o policial que está em determinado posto de serviço e ele precisa sair, ele sempre mantém contato e o oficial de operações ou o superior dá um jeito, bota um substituto, ou autoriza mesmo a saída, né? Mas sair sem autorização, sem nada, como está previsto no artigo 95, é crime de abandono de posto, né? Então assim... aqui não tem muito mistério, ou você sabe a pena ou você não sabe. O crime de abandono de posto não é um crime tão grave, né? Não é um crime tão grave, ele é punível com detenção. Não é um crime tão grave, a pena, porque assim, a gente tem na legislação penal brasileira as contravenções penais, né, que são os crimes menores, os crimes anãos, como a doutrina classifica, que são aqueles crimes ali que são puníveis com multa, né, com prisão simples, né? Geralmente é a prisão até 2 anos, né? Geralmente não ultrapassa isso. Então o crime de abandono de posto ele é de detenção e ele não chega, o máximo dele é 1 ano, né? O máximo é 1 ano e o mínimo são 3 meses. Então aqui não tem muito mistério não, ou você sabe a pena ou você não sabe, né? Então o crime é detenção de 6 meses a 1 ano, diminuindo-se apenas se o agente é oficial, negativo, né? A gente sabe que quando é oficial a coisa sempre agrava, né? Sempre há um agravamento. Então, reclusão de 1 a 2 anos, diminuindo-se apenas se o agente exercer a função de comando, também não é. Então aqui a letra C, reclusão, inicia com reclusão, também não é. Reclusão é uma coisa, né? São para aqueles crimes mais contra a autoridade e contra a disciplina militar, que é aquela primeira parte do Código Penal Militar. Reclusão de 6 meses a 1 ano, diminuindo-se apenas se o agente é oficial. Letra D, reclusão de 1 a 2 anos, diminuindo-se apenas se o agente é oficial. Diminuindo-se a pena. Não diminui-se a pena não. Pro oficial, os crimes militares, quando são cometidos por comandante, contra comandante, agrava e tal. Mas quando são cometidos por ele, né, o motim, por exemplo, a revolta, por exemplo, esses crimes, né, quando tem participação de oficial, a madeira em pena. A pena é maior para o oficial. E em qualquer situação, a pena é sempre maior, mais agravada para o comandante, né? Uma coisa simples, às vezes, que uma guarnição responde, a pancada maior vai para o comandante, porque tem responsabilidade maior. Então, assim, a letra E diz assim, detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui não tem muito mistério, não. Ou você sabe ou você vai chutar, né? E assim, o abandono de posto, como eu já disse, não é um crime grave, que a pena o máximo vai a 1 ano. E o mínimo são 3 meses. Então, detenção de 3 meses a 1 ano, que aqui a letra E é a resposta certa. Deixa eu marcar aqui. Aqui, pronto.
que é a letra E. Muita gente errou essa questão aqui. Por quê? Porque ninguém esperava, sinceramente, que a IBFC fosse se ater à pena. Então, assim, foram duas questões no concurso do ano passado que eles pediram pena. Então, se pediram o ano passado, é provável que esse ano peçam novamente. Então, você tem que estar atento quando estiver estudando os crimes, além de entender, pronto, vou entender o que é abandono de posto, né? Quando é que se configura o crime de abandono de posto? Então estuda estuda a descrição do artigo, tipo penal. Por quê? Porque eles podem colocar, né? Colocar a conduta que corresponde ao crime de abandono de posto. E aí botar a descrição do crime, como eles vêm fazendo aqui sempre, né? Então, pena é o seguinte, então você sabe ou não sabe? Olha a gravidade, a gente tem crimes graves, principalmente esses crimes de motim, de revolta, de incitamento. Esses são crimes mais pesados, de deserção, mas esses crimes de desrespeito a superior, abandono de posto, são penas simples, né, que não chegam a 2 anos. Então não começa com reclusão, é sempre com detenção. Detenção é mais brando que reclusão. Então aqui é detenção de 3 meses a 1 ano. A resposta aqui. Bola para frente, né? O exemplo que fica dessa questão é que você precisa, além de estudar o tipo penal, entender o crime de abandono de posto, você precisa também estudar aqui as penas, beleza? Eu acredito que seja por falta de conhecimento, de vivência com o mundo castrense, com o mundo militar, porque se você colocar um militar para fazer uma questão dessa aqui, ele não vai ser tão simplista e perguntar a pena, ele vai colocar uma situação para você enquadrar. Ele vai dar uma situação do dia a dia, ou no mínimo ele vai colocar aqui as palavras núcleo, né? Para você dizer o que é abandono de posto. Valeu, gente.